Glória a Deus, paz do Senhor, queridos, tudo bem com vocês? Graças a Deus, estamos aqui mais um domingo para trazer mais um pouco a respeito da palavra de Deus, que é aquilo que nos traz bênção, consolação, renovo, alegria, segurança, paz, né? Tantas coisas, o mundo tem buscado tantas coisas, mas é só na presença do Senhor que nós encontramos consolo para esses dias difíceis que todos estão vivendo. Vamos continuar orando pelas pessoas que estão necessitadas de oração, né? Nós também estamos, mas nós sabemos que tem pessoas que estão numa situação muito mais difícil do que a gente, pessoas desempregadas, pessoas passando necessidade, viu? Eu já falei isso no grupo, se você souber de alguém que está precisando, né, de mantimentos, fale, por favor, né? Nós temos como comprar. Uma família agora solicitou cobertores, viu, queridos? Cobertores. Se você souber de alguém que tem aí que está sobrando, me fale. Caso contrário, eu vou pegar, vou comprar 2 cobertores, vou levar porque a pessoa tem uma coberta fininha e ela disse que esse final de semana eu entrei em contato com ela, não está na casa dela, então não teve como levar, mas ela retorna amanhã, né? Então amanhã eu vou pegar aí 2 cobertores e vou levar para essa pessoa, porque, queridos, passar frio é terrível, né? Então eu creio que a igreja ela precisa abençoar, precisa ajudar quem está necessitado. Então, se você souber de alguém, por favor, me fale. Vamos comprar mantimentos, né? Vamos levar, vamos abençoar as vidas, porque a gente tem que fazer aquilo que a gente gostaria que fizessem com a gente se nós estivéssemos em uma situação dessas. Eu quero agradecer a oração de vocês. O meu esposo já começou a trabalhar, graças a Deus, né? Uma bênção. Começou essa semana e vamos orar para que continue dando tudo certo. Amém? Deus abençoe a sua casa. Vamos lá. Abra sua Bíblia comigo em Isaías 61. Eu quero falar um pouco a respeito do ministério do Senhor Jesus, né? Não, nenhum profeta falou tão amplamente, assim como Isaías, sobre o ministério de Jesus, sobre a vinda dele e sobre o ministério que ele teria aqui na terra. Nenhum profeta foi tão claro, foi tão minucioso em tudo aquilo que ele trouxe como revelação de Deus para nós, né? Profecias que se cumpriram, e nós vamos falar um pouco disso hoje. Então abra aí sua Bíblia, Isaías 61, onde diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Vamos lá. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. Feche os seus olhos, querido. Pai, no nome de Jesus, esta é a sua palavra. Oh, meu Deus, visita cada um agora que está ouvindo. Traz sobre ele essa mesma unção que estava sobre o Senhor, Pai. Esta unção que estava sobre o Senhor para ungir,
para a pregação das boas novas, curar, proclamar libertação aos cativos, colocar em liberdade os que estão algemados, anunciar que este é o tempo do Senhor, anunciar que o Senhor virá, que isso não é uma história, isso é uma realidade, Pai, e o tempo está se aproximando, e eu creio que este é o tempo da colheita. Eu creio, Senhor, que este é o tempo em que o Senhor vai nos ungir poderosamente para anunciarmos as suas maravilhas, para que almas sejam salvas, sejam ganhas, para que o teu reino, Senhor, cresça. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos em Cristo, que esta unção seja derramada poderosamente sobre nós. Em nome de Jesus, receba aí onde você está uma unção de renovação, para que você não desanime nesse tempo, queridos. Esse tempo não é para desanimar, esse tempo é tempo de buscar. Deus está preservando a sua igreja para busca, para comunhão, para concertos, acertos. Faça isso para nós voltarmos para um novo tempo, com um novo fôlego, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero falar um pouco a respeito de Jesus como pregador. Aqui fala que o Espírito do Senhor está sobre mim, né? Isaías declarando isso, mas falando como se o próprio Jesus estivesse falando pela boca dele ali naquele dia. O Espírito do Senhor está sobre mim, ele disse, né? Lá em Mateus 7, nós vamos ver que Jesus, quando ele ensinava nos lugares, ele não ensinava como as pessoas religiosas. Ele ensinava com autoridade. Por que ele ensinava com autoridade? Porque ele conhecia a respeito do que ele estava falando, ele conhecia o pai dele, ele conhecia em nome de quem ele estava falando, né? Então ele podia fazer aquilo com autoridade. Você só consegue fazer algo com autoridade quando você sabe em nome de quem você está falando e que peso tem aquilo para você. Olha aí, Mateus 7,29 diz assim: porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Jesus era um pregador maravilhoso. Ele falava sobre si mesmo. Ele não ficava falando de outras pessoas. Ele falava sobre ele. Por que ele falava sobre ele? Porque ele era a salvação. Porque ele era a cura, ele era o remédio. Ele era, eu estou dizendo, né? Se tratando daquela época, mas hoje ele continua sendo a salvação, a cura, o remédio, a reconstrução, a restituição. Ele é tudo. Ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer, e nós temos convicção disso. Então, olha, ele falou de si mesmo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Por quê? Porque o Senhor me ungiu. Deus ungiu Jesus, né? Deus ungiu você, querido. Se você ler um pouco mais a respeito dessa passagem bíblica que nós lemos aqui, você vai ver que no versículo 6, esta unção também está sobre você, está sobre a sua vida. Olha o que diz o versículo 6. Mas vós sereis o quê? Chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Se você está em Cristo, se você é nova criatura, está em Cristo, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, esta promessa está sobre você. Esta promessa de curar os enfermos, essa promessa de anunciar a liberdade aos algemados, aos cativos, está sobre você. Por quê? Porque você está em Cristo, e esta unção vem de Cristo, não vem de nenhum outro. Olha aí, isso foi confirmado também em Mateus 3,16, a respeito desse poder que o Espírito
Espírito, ele disse, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Quando é que isso aconteceu visivelmente? Quando foi? Foi lá em Mateus 3,16, quando? Depois que Jesus foi batizado por João Batista. Isso aconteceu visivelmente para as pessoas testemunharem que a palavra que Isaías anunciou mais de 700 anos antes do nascimento de Cristo estava se cumprindo na realidade. Olha aí, ó. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água e eis que se abriram os céus e viu quem? O Espírito de Deus descendo sobre ele como pomba. O Espírito de Deus cumprindo uma profecia dita por um homem inspirado pelo Espírito lá mais de 700 anos antes do nascimento de Jesus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Olha aí. Jesus, ele falava no poder do Espírito e ele realizou todos os milagres que a Escritura relata e que reforçam a sua mensagem. Ele realizava milagres. Queridos, a Bíblia diz assim, olha. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Você está em Cristo? Sim, então esta unção lhe pertence. Fui crucificado com Cristo, diz Gálatas 2:20. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em você, esta unção que foi derramada sobre ele está sobre a sua vida também. Eu quero falar de Jesus como médico. Eu falei dele como pregador, agora eu vou falar como médico. O testemunho de Pedro, lá em Atos 10, no versículo 38, diz assim, ó. Pedro na casa de Cornélio, vocês já conhecem essa história. Pedro na casa de Cornélio. Ele chega lá e começa a fazer o quê? A pregar o quê? A palavra. O ministério de Jesus. Ele não ia na casa das pessoas para ficar falando da novela, do próximo capítulo da novela, do coronavírus, das desgraças que está acontecendo no mundo, de como tudo está difícil. Ele não ia lá fazer isso. Ele não ia perder tempo na casa das pessoas. Ele ia anunciar o quê? As boas novas do Evangelho. E foi o que ele fez. Olha aí, ó. No versículo 38, ele falando a respeito do ministério de Jesus, ele falou, e se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder, e como ele caminhou por toda parte, realizando o bem e salvando todos os oprimidos pelo diabo, porquanto Deus era com ele. Olha aí a mensagem que o apóstolo Pedro anunciou na casa de Cornélio. E vocês sabem que aquela família foi toda salva e batizada e recebeu o dom do Espírito Santo. Amados, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Aproveite esse tempo para buscar a Deus em oração e buscar essa unção poderosa sobre a sua vida, para quando nós retornarmos, obras maiores fazermos. Jesus falou, obras maiores vocês farão no meu nome. Vamos buscar a Deus, porque essas obras vão estar disponíveis para mim e para você. Deus te abençoe, te guarde até quarta-feira, em nome de Jesus. Amo vocês. Tchau!